Item de número 11. Processo 48.500.005978/2016-29, que trata da avaliação do período de suprimento do contrato de comercialização de energia em ambiente regulado da usina hidrelétrica São Manuel, em função da possibilidade de antecipação da operação comercial da usina. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informo que para o item há pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. A OHS São Manuel foi objeto de licitação no leilão de geração A-5 de 2013, é o 18º leilão de energia nova, ou 10º leilão de 2013, organizado pela ANEEL, e foi otorgada à concessionária São Manuel S.A. por meio do contrato de concessão número 2 de 2014. O modelo de CCAR por quantidade, que consta no anexo 2 do edital do leilão, estabeleceu início de suprimento para 1º de maio de 2018, com possibilidade de antecipação do suprimento para a data anterior, limitada a 1º de janeiro de 2018, conforme a subcláusula 3.4. Por meio da carta de número 42, de 31 de outubro de 2016, a EDP solicitou esclarecimentos quanto ao adequado entendimento da expressão operação comercial da usina, que consta da subcláusula referida acima, para a operacionalização do contrato. Mediante a carta de número 1121 de 2017, a CCE solicitou orientação da ANEEL quanto aos procedimentos a serem adotados caso algumas das usinas do 18º leilão de energia nova e que ainda não possuam nenhuma unidade geradora em operação, como é o caso da OHS São Manuel, antecipem seu suprimento contratual. E por meio da nota técnica número 168, a SRG avaliou as solicitações de esclarecimento sobre o início da operação comercial e início de suprimento no caso da OHS São Manuel. Na sessão de sorteio público ordinário de número 49, realizada em 11 de dezembro, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Convido a senhora Letícia Quintas, que representa a empresa de energia São Manuel, para fazer uso da palavra na tribuna. Alô. Bom dia a todos. Bem, este é o processo, então, de São Manuel. Como já foi colocado aqui, São Manuel é um empreendimento vencedor do leilão em 2013. O início do suprimento do CCAR ocorre a partir de maio de 2018. É uma usina com uma capacidade de 700 megawatts, são 4 unidades geradoras, e ela já se encontra hoje com mais de 99% das suas obras concluídas. Eu trouxe aqui algumas fotos, novamente, a sala de comando já concluída com os operadores, a linha de transmissão, uma vista aérea do vertedouro, enfim, a UG1 já pronta. Inicialmente, eu gostaria de deixar registrado aqui os nossos agradecimentos, né? A gente pôde contar com a ANEEL e toda a equipe técnica, em especial a SCG, a SCT, a SFG, a SRG, durante todo o processo pós-leilão e de implantação da usina. Então, todos esses esforços que foram empreendidos durante a implantação da usina, a gente pôde contar com o apoio e com o trabalho da ANEEL. Em relação ao processo, eu não vou aqui me alongar no relato que já foi feito. Foi formulada uma consulta em outubro de 2016. Em dezembro, essa consulta foi respondida. E agora, mais recentemente, o processo teve o seu diretor-relator sorteado, incluído na pauta desta reunião. Aqui eu só queria destacar a UG1, ela já se encontra em fase final dos testes de 96 horas, e a UG2 teve liberado o seu início em operação em teste, já se encontra em fase inicial, e a liberação ocorreu a partir do dia 16, agora de dezembro. Então, já estão as duas máquinas em teste. A consulta se deveu por haver um descasamento entre o início da operação comercial da usina e o início do suprimento do CCAR, né? O CCAR está previsto para iniciar em maio de 2018 e a usina, a última máquina, tem previsão no contrato de concessão de entrada em operação comercial em julho de 2018.
Como já foi colocado, o edital estabeleceu que poderia haver uma antecipação no início da operação do suprimento do CCAR, no caso de entrada em operação comercial da usina entre janeiro e maio. O entendimento que foi manifestado à época, então, da consulta, foi o de que essa antecipação no CCAR somente aconteceria se as 4 máquinas estivessem em operação comercial antes de maio. Para finalizar, o nosso pedido é de que a gente não tenha nenhuma surpresa nesse posicionamento. Decisões foram tomadas em relação a esse posicionamento que foi manifestado em relação ao início de suprimento do CCAR. As obras já estão bem avançadas, a gente já está em fase final de conclusão das obras e, portanto, não se espera ter nenhuma surpresa nesse momento. Era isso. Muito obrigada. Obrigado. Procuradoria. Aqui fazendo uma leitura do CCAR, dos documentos que dizem que o período de suprimento será alterado na ocorrência da entrada em operação comercial da usina. Então, embora não tenha um conceito preciso, a Procuradoria entende que quando o contrato fala entrar em operação comercial da usina, ela se refere quando da entrada em operação comercial da última unidade geradora da usina. Então, a Procuradoria também adere à manifestação da área técnica e opina que para que se considere a entrada de operação comercial da última unidade geradora da usina para fins de aplicação do disposto na cláusula 3.4 do CCAR. Então, trata-se aqui da avaliação do período de suprimento do CCAR da OHS São Manuel em função da possibilidade de antecipação da operação comercial da usina. A obrigação de entrega referente ao OHS São Manuel, como dito, ela é originada do 18º Leilão de Energia Nova e ela é de 409,5 megawatts médios a partir de 1º de maio de 2018. Considerando-se a evolução da garantia física, de acordo com o cronograma de entrada da operação comercial das 4 unidades geradoras, que são as UGs, constantes do contrato de concessão, bem como a data na qual inicia-se a obrigação contratual da usina, verifica-se que o período de 1º de maio a 1º de julho, a garantia física seria insuficiente para atender o compromisso dos CCARs. Ressalto que este descasamento já era conhecido à época do leilão. O principal questionamento da EDP e da CCR refere-se à possibilidade de antecipação do suprimento limitada a 1º de janeiro de 2018, em caso de antecipação da usina, conforme a subcláusula 3.4 do CCARs que está transcrita abaixo. Então, as partes concordam que o início do período de suprimento será alterado de forma automática para 0 hora do dia 1º de janeiro de 2018, na ocorrência da entrada na operação comercial da usina, ser anterior a essa data, ou para o prazo, ou para 0 horas da data de entrada da operação comercial da usina, conforme o despacho da ANEEL, caso ela ocorra em 1º de janeiro de 2018 e 30 de, entre, né? 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2018, permanecendo o término do período de suprimento inalterado. Os grifos são nossos. Ocorre que a liberação para a operação comercial emitida pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG, ocorre por unidade geradora, e não a regra geral que defina o que seria a entrada na operação comercial da usina. Assim, de acordo com a avaliação da SRG, a subcláusula 3.4 CCAR da OHS São Manuel não é precisa no que se refere à expressão operação comercial da usina, uma vez que, sob a ótica do período de suprimento, poder-se-ia tratar do início de produção de energia, possível desde a entrada da operação comercial da primeira unidade geradora ou da capacidade de produção total associada à potência instalada. Por esse motivo, a SRG avaliou os impactos relacionados às diferentes alternativas. Consideração da entrada da operação comercial da primeira unidade como entrada da operação comercial da usina. Para essa alternativa, a análise indicou que, com a previsão da entrada na operação comercial da primeira UG, já era em 1º de janeiro de 2018, a única possibilidade para a aplicação da subcláusula 3.4 seria a antecipação dessa unidade para o período anterior a 1º de janeiro de 2018. Por outro lado, a segunda parte do dispositivo ficaria inócua, pois somente seria possível entrar na operação comercial da primeira unidade entre 1º de janeiro e 30 de abril. No caso de atraso da entrada na operação comercial da SUG, neste caso não faria sentido a antecipação do CCAR motivada pelo atraso da operação da unidade geradora. Então, aqui, de novo, a gente coloca aqui o item 3.4.
e grifa a parte que seria inócua, né? Se a gente fizesse uma interpretação com base na primeira unidade geradora. Então, no caso da primeira unidade geradora entrar em operação antes de 1º de janeiro, o início de suprimento seria alterado para 1º de janeiro automaticamente, aumentando-se o descasamento entre a obrigação do CCAR, que é o requisito, e a garantia física, que é o recurso da usina. Nesse caso, seria imputado ao agente de geração uma obrigação maior e haveria um desincentivo para antecipação da disponibilização de energia para o sistema elétrico. O que a gente está dizendo aqui é que uma cláusula que foi inserida para incentivar a antecipação, na verdade, teria o efeito contrário, se fosse feita essa interpretação. Consideração da entrada na operação comercial das usinas para que seja caracterizada a entrada na operação comercial da usina. Então, da última máquina, né, de todas. Com essa consideração, independentemente de antecipar todas as UGs para antes de 1º de janeiro ou para o período entre 1º de janeiro e 30 de abril, no momento do início do CCR, a usina teria a garantia física plena antes do início do suprimento. Nesse caso, o fato de o CCR iniciar totalmente lastreado traria incentivos aos agentes de geração para antecipar a disponibilização das UGs ao SIM, já que a gente poderia comercializar livremente a parcela da garantia física não comprometida com os CCR celebrados, além de não ter que recompor insuficiência de lastro decorrente ao descasamento. Outra coisa aqui que até valeria a pena mencionar, também pode funcionar como um RED para o GSF, né? Agora, a consideração da antecipação do CCR de forma proporcional à entrada em operação comercial da cada usina. Por exemplo, se antecipou a primeira unidade 15 dias, poderia antecipar a obrigação contratual 15 dias. Essa alternativa não poderia ser adotada para o caso da AGS São Manuel, pois o texto da subcláusula 3.4 faz menção apenas à entrada da operação comercial da usina e não das UGs, de forma individualizada. No entanto, essa alternativa seria possível para avaliação em editais futuros, de forma a contemplar-se previsão de antecipação do CCR de modo proporcional à entrada na operação comercial de cada UG. Então, diante do exposto, considerando a regra estabelecida na subcláusula 3.4 CCR, foi incluída para incentivar a antecipação da entrada da operação comercial da usina, é mais adequado vincular o início da operação comercial da usina com a entrada da operação comercial da última unidade geradora, no caso da AGS São Manuel. Isso é muito importante, tá? A gente fez uma análise da aplicação da cláusula, do funcionamento dela para essa usina que tem essa característica bem peculiar, que são as entradas das UGs em 2 meses, né, com um descasamento de contrato. Essa mesma regra, ela teria que não se propõe que seja estendida de maneira direta a todos os outros agentes desse leilão, que basicamente não tem essa característica. Então, mais tarde, a gente vai deliberar a regra de comercialização. O tratamento geral da regra de comercialização não faz essa diferenciação. Isso é específico para o caso da AGS São Manuel. Então, outras usinas que queiram têm que pleitear, para analisar, no caso concreto, qualquer interpretação mais adequada. Então, pelo exposto e considerando o que consta no processo 48.500.005978, de 2016, dígito 29, voto pela emissão de despacho, conforme minuta anexa, que determina a CCE, que no caso da AGS São Manuel e de São Manuel apenas, considera a entrada na operação comercial da usina, da última unidade geradora da usina, para fins de aplicação do disposto na subcláusula 3.4 do CCAR. Eu voto. Em discussão. Aqui, primeiro, um comentário de ordem geral, que eu acho que é um bom problema para se tratar, né? Que é a antecipação de uma usina estruturante como é São Manuel, do porte que a gente tem tido aqui a experiência de tratar de atraso. Aqui estamos tratando de uma antecipação, então realmente é uma boa questão a ser tratada. E a outra é o aprendizado que precisamos tirar, porque realmente poderia ter sido mais preciso no edital, no contrato. Eu acho que é esse o ensinamento e a orientação que fica para que já enderece nos próximos editais de uma maneira mais clara, para não demandar uma decisão de como interpretar o edital. Acho que ele precisa ser melhor, nas próximas edições, melhor escrito, né? Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu por determinar a CCEE que, no caso da UHS São Manuel, considere a entrada em operação comercial da última unidade geradora da usina para fins de aplicação do disposto na subcláusula 3.4 dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR. Próximo item.